Segundo bloco do Antenados na Geral para todo o Brasil, você pode participar conosco, estamos falando sobre provação e tentação. No primeiro bloco nós diferenciamos, Deus nos prova para nos fortalecer, o diabo nos tenta para nos enfraquecer e nos derrubar. Ponto final. Mas é interessante, nós tocamos aqui sobre Jó. E Jó, ele vive provação e tentação ao mesmo tempo, se é que podemos dizer isso. Mas o interessante aqui, nós falamos, Deus não tenta ninguém. Ele não quer que ninguém... Mas é interessante que, no caso de Jó, se a gente vai analisar a Bíblia, quando a gente tenta botar isso como se fosse um filme cronológico, mais ou menos, né? A gente pensa em Deus, a gente pensa aquele homem barbudo, Satanás, né, com tridente, não sei o quê, e a gente vê um pouco do que é dito e descrito lá, parece que Deus chega com o diabo e fala, ei, já viu ali meu servo Jó? Meio que ele joga uma isca. Eu não tento, mas eu quero que tu incomode ele. Assim, Deus não tenta, mas ele usa o diabo para tentar. Lutero falou, e claro que Lutero não falou nesse contexto, não tem nada a ver, mas ele falou assim, o diabo é o diabo de Deus. Como tudo que o diabo faz, Deus sabe e de certa forma Deus controla ou permite. Não necessariamente controla, mas permite que ele faça as coisas. Como é que vocês entendem a situação de Jó? Porque Deus meio que sugestionou Satanás. Ei, vai naquele ali. Aquele é meu servo, aquele é fiel. Vai lá, testa aí. Chamou atenção. Chamou para não para briga, porque Deus não chama ninguém para briga. Coitado, chama Satanás para briga. Mas ele sugestionou a Satanás que fosse tentar Jó. Sei que eu posso falar isso. Deus não tenta, mas ele sugestiona. É perigoso até eu falar isso, mas parece... Eu até discordo de você dizer que Deus sugestionou Jó. Porque assim, não sugestionou. O Deus está apresentando uma qualidade de Jó. Deus está mostrando para ele naquilo que Jó é forte. Olha como é forte, olha como ele é servo, olha como é fiel. Deus estava provando Satanás. Estava mostrando qualidades, estava mostrando as qualidades de Jó. O problema é que Satanás não está atrás das suas qualidades. Satanás não está buscando onde você é forte. Ele está buscando exatamente o contrário, ele está buscando onde você é fraco. O que ele faz então? Ele é forte, mas tira isso dele. Deixa tudo aí. Ele começa a trabalhar a questão da fraqueza. Ele começa a irromper com aquela história de Deus, mostrando naquilo que ele é forte, mas dizendo, mas ele tem um lado fraco também. E aí pediu a Deus que ele fosse tentado naquilo que ele é fraco. E Deus assim o permitiu. E assim vai ser sempre, quer dizer, a gente é fraco. A gente pode ser muito bom em algumas coisas e muito ruim em outras. A gente tem muita facilidade com algumas coisas, muita dificuldade com outras. Cuidado, a tentação pessoal. sempre virá pelo lado das nossas dificuldades. Vai sempre virar pelo lado da onde a gente tem a maior luta. Vai vir uma inclinação. Para se me oferecer... Está se coçando ali. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, que temos muitas pessoas nos assistindo. Por isso que eu, Alfredo Barros, estou com 49 anos, tenho 18 anos de evangelho. Eu não tenho doença com provação de Deus. Isso eu. Porque se doença fosse uma aprovação de Deus, Jesus não curaria. Deus não vai fazer de você amarelinha. Satanás bota, Jesus tira. Apaga o nome porque não venceu a cura, foi morto. Então não está salvo. Então isso é complicado. Porque Deus permitiu sim a Jó fazer isso e aquilo. Só que Jó, no momento que ele está sofrendo tudo aquilo, ele para e fala, Senhor, nem para o sol eu olhei com admiração, não desejei a mulher do meu próximo, por que eu estou passando por tudo isso? Então, peraí. Falamos aqui que a tentação é do diabo. Também, né? A tentação é do diabo. Mas isso? Deus permitiu que Jó fosse tentado por Satanás, sim. Não foi Deus que colocou a tentação para ele por uma enfermidade braba. É uma enfermidade. Tanto é que ele fala para Satanás, toca na pele do homem, mas poupa-lhe a vida. Então, está no controle de Deus, sim, e foi uma tentação do diabo, sim. E as provas que Jó passou foram provas de ordem que nós nem passamos. Financeira, perdeu os filhos. Agora, então, você falou muito bem, ele foi provado e tentado. É porque, na verdade... Entra aquilo que o senhor falou. Na prova, a fraqueza dele da perda, a fraqueza dele das situações que ele viveu. Poxa, achando até que Deus estava distante dele. Ele fala isso. Poxa, o que eu fiz, Senhor? A mulher dele amaldiçoa ele. Olha, traga logo a maldição de teu Deus e morre. Ele, não, eu vim ao mundo e não sairei. E com tudo isso, louvado seja o nome do Senhor. Então, em momento algum, ele acredita que aquela tentação, a prova dele era de Deus. Isso é muito importante ser falado, hein?
Ele sabia que Deus era com ele, ele era um homem crente em Deus e ele era fiel em tudo. Agora, quem tentou Jó foi Satanás, sim. Não foi Deus, não. Senão daqui a pouco... Não, sim. Não. Veja, Eu só levantei porque as pessoas têm, às Não, vezes, essa claro, interpretação. uma coisa interessante sobre Jó é que essa é uma história do mundo espiritual que é relatada. Mas o mundo espiritual continua o tempo inteiro acontecendo. E eu não duvido, porque Deus é imutável e Satanás continua mal, que isso acontece o tempo todo. Perfeito. O tempo inteiro nós estamos vivendo esse tipo de situação com Deus. Eu tenho uma crença que Jó um pouco que quebra essa crença acerca disso, mas existem várias passagens na Bíblia que corroboram para isso, que toda vez Deus o juiz, o Senhor, já falei isso aqui uma vez, o Senhor Jesus sendo o advogado de defesa e o acusador Satanás. Então, quando o pessoal fala assim, estou passando por represália, por retaliação. Retaliação é como se você estivesse fazendo algo bom para Deus e você estivesse sendo retalhado por isso. E aí eu sempre entendi que você só sofre retaliação por uma ação que você faça de errado que dê legalidade. Porque Satanás, ele pede a Deus permissão para fazer. Não, peraí, meu filho, não vou te dar permissão para fazer isso. Aí ele volta lá, sabe que você acabou de pecar, posso ir lá fazer? Aí Jesus, como é justo, Deus é justo, vai lá e faz, porque realmente ele deu legalidade. Eu entendo assim. Quando Jó passa por isso, a gente só vê o lado bom de Jó. Mas eu consigo enxergar falhas. E eu não estou aqui como acusador de Jó, jamais, porque se tem uma coisa que a religião não entra em mim é para acusar pessoas, julgar pessoas. Mas eu consigo enxergar falhas no caráter de Jó. Jó, ele não era, como todo mundo diz, porque se o fosse, não seria Jó, ele seria um tipo de Cristo, e ele não é o tipo mais perfeito de Cristo que possa existir. Jó, ele tinha falhas sim, em algum momento deu legalidade sim, em algum momento nesse período que ele esteve passando provações, pecou sim, porque se ele não tivesse pecado, eu também teria o direito de passar todos esses anos meus cristãos sem pecar, e Jesus não teria mais nenhum sentido na minha vida, porque senão eu poderia por mim mesmo ser um não pecador. Então Jó, ele errou, não tenho dúvidas, a Bíblia não declara muitas coisas acerca dele, como acerca de Cristo, acerca de todo mundo. Cristo eu sei que não errou, mas todo outro ser humano que passou pela terra teve suas falhas. Uma coisa que eu detecto nele era a intromissão na vida espiritual dele sobre os seus filhos. É citado antes mesmo dele ser provado ali, ele santificava, ele fazia holocaustos pelos seus filhos. Então quando Satanás chega, primeira coisa que ele começa a fazer é tocar na casa dele. Na verdade, ele toca em todas as áreas da vida de Jó. Então, aonde Jó foi tentado? Jó foi tentado a rejeitar Deus, e uma coisa está errada também na tradução, é amaldiçoa teu Deus e morre. Tá? Na tradução é abençoa o teu Deus e morre. A mulher de Jó jamais teria continuado sendo mulher dele pela vida reta que ele tem, falando que era para amaldiçoar Deus. O texto está errado, no original é abençoa. Eita Deus, vamos debater abençoa o teu Deus e morre. E algumas Bíblias, inclusive a Torá de Moisés, está abençoa. Nós não podemos colocar Jó num pedestal, tá? Eu sou provado porque eu sou ser humano. O último debate que eu participei aqui foi sobre isso. Por que passamos o mal? Porque nós somos seres humanos, é inerente à provação. Essa história mostra o que rola no mundo espiritual para você chegar ao que você chega numa provação. Mas eu, Márcio, já perdi tudo na vida, fiquei sem nada, me arrebentei e eu não sei como é que foi a conversa de Deus e Satanás, mas teve. Tá entendendo? Então isso não é uma coisa especial de Jó, é uma coisa do ser humano. E todos nós... Aí quando olha para o Márcio, pensa, Márcio passou por isso porque é um ser humano passando pela terra. Jó também. Ele não passou só ele porque o diabo foi incitado por Deus ou porque o diabo falou com Deus. Ele passou e nós também o passamos. Pastor Márcio. Deixa eu só levantar uma pergunta que o pastor Walter até pode corroborar e responder junto com isso, que eu acho que também me veio à mente enquanto o pastor Márcio está falando, e acho que com certeza também ele não quis dizer isso, mas me pulou isso, talvez o telespectador possa ter entendido também o seguinte conceito. Por exemplo, quando nós somos tentados por Satanás, que algumas pessoas chamam também de tentação de retaliação, sei lá como você queira chamar, é porque nós damos legalidade de alguma forma, ou através de um pecado ou de alguma falha.
Só para a gente posar, porque, por exemplo, Jesus foi tentado, meu Deus do céu, por Satanás, e ele nunca deu legalidade. Nunca pecou. Às vezes, Mas a tentação é uma coisa, a não, mas provação é nunca deu outra. O que é dar legalidade? É mostrar uma fraqueza? Abrir uma brecha? Jesus nunca mas a fez isso pra tentação ser está tentado aqui, por André. ninguém. Se você me Não, oferecer entendi. um copo de cerveja, Não entendi. eu não vou ser tentado pelo copo de Não cerveja. entendi. Mas se você colocar O tipo de um outro tipo de pecado que eu tenho interesse, a minha tentação vai Não ser... entendi. Não, é que a gente mostra assim, que fraqueza era de Jesus, né? A nossa fraqueza, porque então Jesus abriu legalidade, porque Satanás levou ele ao deserto, ficou tentando ele com poder, né? Eu te dou tudo. Mas ali Com não atalhos. foi legalidade, ele não foi André, tentado ali, ele André. foi provado, foi erro semântico, lembra André, do original? André, deixa eu tentar. Eu acho que aí gerou confusão. Sabe por quê? Jesus, quando Jesus foi tentado, ele foi tentado na fraqueza que ele estava vivendo Perfeito. naquele Entendi. momento. Ele estava com Consciência da fome. carne, Então é aquilo. Não, mas é o não foi momento. só. Agora, é só por uma Teve do observação de poder, Satanás. teve outras situações. Né? Agora, a gente não pode, em momento nenhum, achar que a gente... Quem passa por provação ou tentação é porque está dando legalidade ou Porque está abertura dando à fraqueza. legalidade. Cuidado com isso, porque eu passo muita provação. Se você olhar, a gente vive uma ambiência de provação. O mundo é um mundo de provação. Eu acho que a gente já começa na luta para nascer, né? Que aquele bilhões de espermatozoides nasceu vocês naquela guerra. Pronto. E você surge nesse mundo que é uma ambiência de provação. Isso é natural. Isso aqui não está no transcendente, isso não está no divino, isso está no natural. No terreno do natural, as provações existem a todo canto. Perfeito. Nós acabamos de ver o presidenciável pega um avião para ir de um lugar para o outro e a vida dele deixou de existir em alguns minutos. Provação, isso que a família agora está passando um período de provação. Como é que... Mas isso faz parte dessa ambiência que vivemos. Então, nós estamos o tempo todo, não sei se solícito, mas pelo menos vivendo um ambiente de provação. Então, provação é uma coisa que a gente está... Eu posso não ter agora e ter daqui a pouco. Eu posso estar agora vivendo, sair daqui uma vida maravilhosa e passar por uma provação hoje à tarde, por exemplo. Então, provação faz parte dessa ambiência, né? Que pode ser por decisões nossas, pode ser por coisas naturais da própria natureza, pode ser por uma questão divina. Então, ela está aí, ela é uma coisa natural. A tentação, não. A tentação não é natural, a tentação é uma coisa provocada, ela é proposital. A tentação é uma das poucas armas, se é que eu posso dizer isso, que Satanás tem. O que eu posso usar contra ele? Uma das armas que eu posso usar contra eles ou contra elas é a tentação. Então é isso que eu vou fazer. Tentar eu posso, então eu vou tentar. Então é isso que ele faz. Então ele usa o tempo todo o instrumento da tentação para nos tentar. E aí, para quem está querendo tentar alguém, é natural olhar o ambiente, observar esse ambiente de provação e ver em que estado ele se encontra agora. E se o cara está perto de cair, vamos nocautear ele. Se o cara está perto de um abismo, vamos empurrar ele. Se o cara está com problema financeiro, vamos acabar de lançar. E aí por exemplo, tem gente que fala assim para mim, estou passando uma aprovação financeira. Aí começa a receber de banco propostas para entrar em financiamentos. Aí acha, puxa, que coisa boa. Isso pode ser uma tentação que vai resolver um problema e gerar outro maior. Posso levantar uma questão? Vamos fazer o seguinte, vamos levantar, vamos descer no próprio bloco. Vamos levantar no próximo bloco, já estourou esse bloco aqui, a gente está indo para o rápido break. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, ainda diferenciando tentação e provação. E depois eu vou levantar também Judas aqui. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Vou levantar o cara,